Agora, o chamado de Brasília. Durante o lançamento do plano Juventude Negra Viva em Ceilândia, no Distrito Federal, o presidente Lula voltou a cobrar os ministros. Repórter André Anelli. Boa noite, André. Como é que foi a cobrança dessa vez? O que o presidente cobrou dos ministros? Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula cobrou que os ministros envolvidos no programa Juventude Negra Viva divulguem a iniciativa, que conta com 217 ações de políticas sociais e de segurança pública para o combate à desigualdade racial. O presidente Lula citou o caso do jogador Vinícius Júnior, que tem sido alvo de ofensas pelo Real Madrid, e afirmou que o mesmo não pode se repetir aqui no país e que, por isso, se justifica o lançamento dessa medida. De acordo com o governo federal, a previsão é que sejam investidos 665 milhões de reais nos próximos anos em ações de 18 ministérios para a redução da violência letal e outras vulnerabilidades sociais que afetam os jovens negros no país. Lula afirmou que cabe aos ministros divulgarem essa medida nos discursos que cada um deles fizer em viagens pelo país. Todo mundo aqui tem a obrigação de colocar esse programa Juventude, Plano de Juventude Negra Viva, no cotidiano do discurso de vocês. Porque se cada um falar apenas aquilo do seu ministério, as pessoas não sabem. Sabe? Se cada um só falar das suas coisas do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o plano Juventude Negra nos seus discursos, em cada cidade, em cada estado, em cada fórum, para as pessoas saberem o que é. Se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa. Vai depender muito de vocês. E o Ministério e o governo têm que fazer com que as pessoas recebam aonde mora também o que é o programa. Uma explicação para que todo mundo entenda o que nós estamos lançando aqui. Porque senão a política não funciona. Dora Kramer, as falas do presidente Lula, mais uma vez cobrando os ministros, nesse caso desse programa específico que foi anunciado nessa quinta-feira. E eu pergunto para você, será que essas cobranças adiantam? Os ministros sabem que precisam melhorar os resultados depois da reunião ministerial que nós tivemos nessa semana? Olha, esse é o tipo de coisa que é mais fácil falar do que fazer, né? Porque você já imaginou, o presidente fez aquela cobrança geral que todos os ministros falem sobre todas as ações do governo. Ora, na hora de que isso parte para a prática é um pouco complicado, né? Então você pega, por exemplo, o ministro da Agricultura. Como é que ele vai linkar a questão dele, da agricultura, com esse programa, ou com, sabe, todos os ministros falando sobre tudo? Isso não é uma boa comunicação, isso é corre-se o risco de virar uma barafunda, tá certo? Agora, quando o presidente faz cobrança, ele cobra dos ministros atributos que nem todos têm. Por exemplo, os dois ministros que representam as pastas, que representam as maiores preocupações da população, Justiça, né, Segurança Pública e Saúde, não têm esses atributos. Eles foram nomeados por outras razões, né, por suas carreiras, e são reconhecidos nessas carreiras. Não tem esses atributos. Na verdade, o atributo grande comunicador, quem era, gente? Não é o Lula? Então, acho que falta um pouquinho de autocrítica do presidente, de ver que também a comunicação dele, muitas vezes atrapalhada, muitas vezes, desacertada, isso também contribui para a queda de popularidade. Pois é, Vilela, é o quadro técnico, né? Mas que muitas vezes não se comunica como um político faria, né? Agora sim, boa noite, bem-vindo. Exatamente. Boa noite, Tiago, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Exatamente na linha do que a Dora comentou, você vê que nós tivemos essa semana anúncio por parte do ministro da Justiça sobre o caso Marielle, de que estaria chegando ao seu desfecho, a questão do STF acolhendo a delação premiada. Agora, isso na prática, não vejo ganho nenhum, apesar de ser uma exposição a mais, promovendo uma fala e aparecendo mais um representante do governo. Mesma coisa no dia de ontem, tivemos a ministra da Saúde tratando da questão do combate à dengue, falando um pouco mais num evento, talvez mais do que ela já vinha se colocando, mas igualmente também não dá aquela manchete. E por quê? Pelo elemento que a Dora comentou, não se trata de ministros comunicadores, não são ministros políticos que tenham essa habilidade. São ministros de caráter mais técnicos que podem ter e devem ter, com certeza têm, habilidades técnicas, mas não essa habilidade política ou uma habilidade mais midiática.